A Rússia do Tsar Nicolau II mobilizou um exército de 1,5 milhão de homens para defender os eslavos. Ao saber que as forças russas iniciaram a marcha, a Alemanha do Kaiser Guilherme II reuniu 500 mil soldados para a luta. A França, aliada da Rússia, colocou o exército de prontidão. A Alemanha declarou guerra à França e mandou 1,5 milhão de homens para a fronteira entre os dois países. No caminho, arrasaram o exército belga, que impedia a passagem por seu território, alegando neutralidade. Diante da crescente ameaça alemã, a Inglaterra entrou na guerra, a mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Uma batalha em particular marcou a monstruosidade da guerra, a do Somme, que durou meses. No dia 1º de julho de 1916, aproximadamente 400 mil soldados ingleses e franceses deixaram suas trincheiras para atacar o exército alemão ao longo do rio Somme. Um erro estratégico do comando aliado que acreditou poder terminar a guerra com aquele ataque. As forças alemãs, entretanto, tinham metralhadoras e canhões de longo alcance, um grande poder de fogo desconsiderado pelos aliados. No final do primeiro dia de luta, 60 mil ingleses tinham morrido. Em setembro, os ingleses colocaram pela primeira vez os tanques no campo de batalha. Em novembro, o Somme estava conquistado pelos aliados, ao preço de 600 mil soldados perdidos. As baixas alemãs foram parecidas e a guerra durou mais 2 anos. Um outro erro, desta vez da Alemanha, foi fatal. Submarinos germânicos começaram a atacar e a afundar navios de nações neutras que tentassem aportar na Inglaterra. Entre elas, os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, que relutavam em entrar na guerra, o clamor público diante desses ataques foi decisivo. Os belicistas americanos usaram o afundamento do navio Lusitânia e a morte de 1.200 pessoas como símbolo. Este desenho era projetado nas telas de todos os cinemas. Uma onda de indignação contra a Alemanha varreu os Estados Unidos. Em abril de 1917, saiu a declaração de guerra. O Brasil seguiu a mesma trilha. Depois do bloqueio alemão à Inglaterra, 3 navios mercantes brasileiros foram afundados. Em outubro de 17, o governo brasileiro declarou a guerra. O Brasil, entretanto, apenas marcou presença, mandou equipes médicas e 2 navios. A guerra terminaria logo. No dia 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram o armistício. O custo da guerra tinha sido inacreditável. Mais de 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. As despesas foram estimadas em 232 trilhões de dólares. Os termos do armistício foram pesados. A Alemanha teve de entregar todas as armas e aeronaves, 5 mil caminhões, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões. Seus navios e submarinos ficariam atracados em portos aliados. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs novas e grandes punições. Restrições ao exército alemão e ao uso de armamentos, perda considerável de território e vultosas indenizações. Consideradas humilhantes, as imposições provocaram ressentimentos no povo alemão. Esses ressentimentos seriam bem explorados pelo nazismo, levantando uma nova guerra mundial.
22 de janeiro de 1915. Alexander Graham Bell falou em Nova York através de um aparelho de voz e foi ouvido em São Francisco por seu colaborador Thomas Watson. Bell repetiu as mesmas palavras que disse a Watson 40 anos antes, quando ele inventou o telefone. Graham Bell, um imigrante escocês, tinha fascinação pela voz humana. Em 1872, fundou em Boston uma escola para crianças surdas e começou a criar aparelhos para ajudar as pessoas a ouvir. Para fazer peças de precisão, contratou o engenheiro Thomas Watson. Mais tarde, Watson diria ter ficado entusiasmado com a ideia de uma corrente elétrica que pudesse copiar as vibrações da fala. Em março de 1876, Watson entregou a Bell um transmissor à bateria. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde o Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up. Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição, Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Era o início de uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. Mais tarde viriam os satélites, as antenas parabólicas, os telefones celulares e os cabos de fibra óptica. Somadas ao computador, essas inovações levaram ao surgimento da internet, a maior rede de comunicação instantânea e interativa do planeta. A internet não só revolucionou as comunicações, como teve um enorme impacto sobre a economia mundial e os negócios. Hoje, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão plugadas na web, a mídia do novo século. De março de 1917. Às 15h, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável.